Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Diz assim a sagrada e bendita palavra de Deus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Palavra do Senhor. Bom, amados irmãos, nós vamos tratar sobre os deveres de um membro para com a Igreja Universal e para com a Igreja Local, embora que nós vamos nos focar muito mais no que diz respeito aos deveres do membro para com a Igreja Local. E posteriormente veremos alguns pontos que estão relacionados com a Igreja Local e que também têm abrangência para com a Igreja Universal. Mas antes de começarmos a nossa abordagem, eu gostaria de fazer uma pergunta da qual todos nós devemos refletir. E a questão é: você acredita ser sua responsabilidade ajudar a construir uma igreja saudável? Você acredita ser sua responsabilidade ajudar a construir uma igreja saudável? Quero que todos nós meditemos e possamos refletir seriamente nessa questão. O texto, amados irmãos, que nós lemos do apóstolo Paulo manifesta a necessidade de cada membro do corpo, quer seja desde os mais antigos, como os mais recentes convertidos, quer seja aquele que por si mesmo se acha insignificante na obra ou no corpo, Paulo vai mostrar de que para que haja um crescimento na igreja, há uma necessidade de cada membro cooperar, mas a sua cooperação deve ser de forma justa. Pegando aqui o ponto da mordomia, seria mais ou menos que ele deve ser fiel, ou seja, ao exercer aquilo que é a sua parte no corpo, ele deve exercer com zelo, deve exercer com fidelidade, deve exercer com devoção. Por que é de fato importante? Porque provavelmente muitos de nós temos um pensamento completamente equivocado sobre a igreja e sobre a forma como nós estamos ligados a ela. Mas é importante, amados irmãos, nós termos em mente que a nossa compreensão equivocada sobre a igreja e sobre a membresia vai ditar, de certa forma, o nosso próprio crescimento espiritual. Se você tem uma compreensão errada sobre a igreja, se você tem uma compreensão equivocada sobre membresia, isso vai ditar seriamente o teu próprio crescimento espiritual. Por que é importante falar sobre os deveres de um membro? Eu vou citar aqui algumas questões que fazem desse tema um tema importantíssimo para os nossos dias, ou para que nós possamos refletir. Primeiro, muitos cristãos acham normal participar de uma igreja indefinidamente, sem se tornar membro. Muitos cristãos acham normal participar de uma igreja indefinidamente, sem se tornar membro. Nós veremos isso mais tarde. Vamos tentar nos decorrer em torno disso. Segundo, muitos cristãos tomam a ceia do Senhor sem ser membros. Muitos cristãos tomam a ceia do Senhor sem serem membros. Terceiro, muitos cristãos não integram a vida de segunda a sábado com a vida de outros santos. Ou seja, por não termos uma compreensão correta sobre a igreja,
sobre membresia, eu vivo a minha vida de segunda a sábado completamente isolada dos demais santos. Ou seja, completamente isolada da igreja. E só no domingo, né, é que eu aproveito aquele momento. Isso é uma compreensão errada sobre a igreja e sobre a membresia. Muitos cristãos presumem que podem criar o hábito de se ausentar das reuniões da igreja por alguns domingos, por algumas semanas ou por muito mais tempo. Ou seja, ainda há muitos de nós que acham normal não participar nos cultos, não participar nas reuniões da igreja. Tudo porque é fruto da má compreensão sobre a igreja e sobre a membresia da igreja. Muitos cristãos tomam a maior parte das decisões da vida, mudança, aceitar uma promoção ou a escolha de um cônjuge, sem considerar os efeitos dessas decisões no relacionamento com a família da igreja ou sem consultar discernimento dos pastores e de outros membros. Ou seja, muitos cristãos tomam decisão sobre mudança, sobre promoção de emprego, sobre escolha de emprego, sobre escolha de um cônjuge, sem consultar a igreja. Isso é falta de compreensão do que é igreja e do que é uma membresia. Muitos cristãos compram casa ou arrendam casas tendo pouca consideração com fatores de como a distância ou o custo vai interferir na relação dele com os demais membros da igreja ou com a igreja. Por último, muitos cristãos não se dão conta de que são em parte responsáveis tanto pela saúde espiritual quanto pelo sustento físico dos membros da igreja, mesmo aqueles que eles não conhecem. Ou seja, muitos de nós não nos damos conta que nós somos responsáveis tanto do crescimento espiritual quanto do crescimento físico da igreja. Ou seja, nós ainda colocamos na mente que a responsabilidade do crescimento da igreja, quer sob do ponto de vista quantitativo, quer sob do ponto de vista qualitativo, é apenas responsabilidade da liderança, não de toda a igreja. Ou seja, o verdadeiro membro, aquele que entende o conceito de igreja e de membresia, ele sabe que se a igreja está mal, eu sou parte disso. Se a igreja não está a caminhar bem, eu não sou um elemento neutro nisso. Então, por isso é que nós começamos a observar muita gente, infelizmente, a abandonarem a igreja, sem motivos que são, de facto, considerados bíblicos. Então, meus irmãos, todos esses pontos que eu fui citando tornam, de facto, necessário e importante abordarmos sobre os deveres do membro para com a igreja, quer universal, quer local. Mas antes de abordarmos sobre os deveres do membro para com a igreja, tem dois elementos importantes que nós precisamos saber. Primeiro, o que é uma igreja local. Segundo, o que é um membro de uma igreja. Às vezes nós, quando definimos igreja, né, nós vamos muito em conceitos muito básicos. Igreja, vem de eclésia, chamados para fora, ajuntamento, e ficamos simplesmente nisso. Mas, meus irmãos, o conceito de igreja vai muito além disso. E principalmente quando nós observamos a relação entre igreja e membro. O que é a igreja, meus irmãos? A igreja é uma autoridade na terra que Jesus instituiu para afirmar e dar forma oficialmente à minha e à tua vida cristã. Vou repetir. É uma autoridade na terra que Jesus instituiu para afirmar e dar forma oficialmente à minha e à tua vida cristã. Ou seja, a igreja é uma instituição divina. Cristo instituiu a igreja essencialmente com dois propósitos. Primeiro, afirmar. Ou seja, por afirmar estamos a falar o quê? É a igreja que reconhece
a membresia de alguém. É a igreja que reconhece que alguém é de fato cidadão do reino, cidadão dos céus. É a igreja. Ou seja, eu não tenho o poder de mim mesmo me declarar parte do corpo, parte da igreja. Não, é a igreja que tem esse poder. E a igreja não só tem esse poder, mas a igreja também, ela dá forma à tua e à minha vida cristã. Ou seja, ela recebe o membro, aceita o membro e, consequentemente, a igreja trabalha no discipulado, no acompanhamento, na instrução do membro. Ou seja, não tem como desassociar a ideia de cristão e separar da igreja, a não ser que sejam por circunstâncias fora do normal ou do comum. Se você é cristão, consequentemente, você tem que fazer parte da família de Deus, da igreja. Ela dá forma, ela dá estrutura. Ou seja, assim como Cristo instituiu o governo, assim como Cristo instituiu o Estado para lidar com as questões ligadas à nossa cidadania terrena, Cristo também instituiu a igreja para lidar com as questões ligadas à nossa vida espiritual, ou seja, a nossa cidadania no reino de Cristo. É a igreja quem fiscaliza, é a igreja quem fiscaliza a tua vida, como o membro está a andar, como o membro está a caminhar, os teus direitos, os teus deveres, é a igreja. Então, essa ideia de olhar para a igreja como alguma coisa em que eu posso me ausentar dela a qualquer momento, a igreja não tem nenhuma obrigação para comigo, ou não tem nenhuma responsabilidade para comigo, eu tomo as minhas decisões a par da igreja, é uma falsa compreensão. Porque é a igreja quem dá estrutura à tua vida cristã, não você mesmo. Esse poder não foi dado. Você não é autônomo, não. Em uma definição muito mais simples, nós diríamos que a igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo para afirmar e supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática de suas ordenanças. Então a igreja, afirmar, supervisionar. É a igreja. Então uma instituição. Está ali. Você olha, quando você para na tua vida, olha assim, a igreja está para dar forma à minha vida cristã. Ou seja, a igreja está para fiscalizar a minha vida. Então, se a igreja está para fiscalizar a minha vida, eu tenho responsabilidades para com a igreja. O que é um membro de uma igreja? Um membro de uma igreja, consequentemente, é alguém que formalmente, ou seja, alguém que é formalmente reconhecido como um cristão e parte do corpo universal de Cristo. Ou seja, nós dissemos que quem faz esse reconhecimento é a igreja. É óbvio, nem sempre a igreja acerta ao fazer esse reconhecimento. Ou seja, muitas das vezes a igreja reconhece alguém como cristão, reconhece alguém como parte do reino, mas infelizmente não é. É um intruso, é um filho do diabo no meio da igreja. Infelizmente a igreja pode errar, mas ainda assim é trabalho da igreja identificar e legitimar quem pertence e quem não pertence ao reino. Isso é o trabalho da igreja. Tá? A igreja quer reconhecer. Então, o membro é aquele que formalmente foi agregado a uma igreja local. Ele foi formalmente agregado. É óbvio que isso se dá por meio do quê? Arrependimento, fé e batismo. A igreja observa que há de facto arrependimento, que há de facto fé, batiza e recebe essa pessoa na membresia, no fórum de membros da igreja local. E consequentemente, assim como ela tem a autoridade das escrituras para afirmar, para aceitar, para receber, também ela pode ter a autoridade das escrituras para reprovar. Por isso é que quem excomunga o irmão não é o pastor, é a igreja. A igreja recebe, a igreja excomunga. E o mais estranho
é que muitas vezes nós observamos irmãs e irmãos que às vezes querem entrar no relacionamento com um jovem ou com uma jovem que a igreja desconhece e ela vai afirmando, não, ele mesmo crente, creu. Tipo, só ela ou só ele é quem dá esse testemunho, ninguém mais dá. Não é você sozinho que confirma que alguém é membro, que alguém é parte. Não é você sozinho, é a igreja. É a igreja. De uma forma resumida, podemos dizer que a membresia na igreja é uma relação formal entre a igreja e um cristão, caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado do cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado sob os cuidados da igreja. Ou seja, estamos a dizer assim, no ato, e esse é o problema, meus irmãos. Infelizmente, nós viemos de uma realidade diferente, mas nós precisamos começar a trabalhar nesse sentido. Quando nós estamos a aceitar alguém como membro da igreja, quando a igreja quer receber alguém como membro, a igreja precisa ter em mente isso. A igreja precisa confirmar que verdadeiramente ele é crente, precisa confirmar a fé, precisa confirmar que ele se arrependeu e, consequentemente, o membro, ao aceitar ser membro da igreja, ele precisa também compreender e entender que ele terá que se submeter ao discipulado cristão, ao discipulado da igreja. Ou seja, ele terá que compreender que ele terá responsabilidades para com a igreja. Só que nós vivemos num contexto em que nós poderíamos estar na igreja e sem precisar prestar conta com ninguém. A gente não fez, digamos assim, um voto. Nenhum de nós fez voto com a igreja. Mas nós precisamos trabalhar nesse sentido, irmãos. Do irmão fazer voto, ou seja, do irmão saber que nós, como igreja do São Luís, por exemplo, cremos nisso, a nossa conduta é essa. Então você adentrou dentre nós, você concorda que, ou seja, você concorda com a nossa doutrina, com a nossa conduta, com a nossa forma de viver, para que no amanhã, quando ele estiver a andar na contramão daquilo que ele assumiu, do voto que ele fez outrora, a igreja possa cobrar dele, exigir dele. Por quê? Porque ele não está a se sujeitar, não está a se submeter ao discipulado que ele outrora assumiu que faria. Então, meus irmãos, uma vez que nós nos tornamos membros da igreja, nós temos responsabilidades para com a igreja. Então, é o que nós veremos. Primeira responsabilidade, ou primeiro dever. Dever de assumir publicamente a membresia formal e oficial. Dever de assumir publicamente a membresia formal e oficial. Os cristãos devem unir-se publicamente a uma igreja local, por meio da profissão de fé e da membresia, comprometendo-se com um corpo específico de crentes, onde será supervisionado na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na participação regular da ceia do Senhor e na disciplina e no cuidado pastoral. Ou seja, o primeiro dever do cristão é assumir publicamente a membresia. Ou seja, meus irmãos, se nós voltarmos um pouquinho atrás, existiam muitos irmãos no meio da igreja que nós não sabíamos se esse irmão pertence a que igreja. Ou seja, o irmão não assume membresia em nenhuma igreja. Congrega no São Luís normalmente, vai para a Alemanha normalmente, vai para Cala normalmente, vai para Cacilha normalmente, vai para Calomar. Ou seja, não tem ninguém para cobrar responsabilidade ao irmão. E sabem por que esses irmãos de facto não assumem a membresia de forma oficial? É porque não querem que se lhes cobra responsabilidade. Só que o princípio cristão apostólico não é assim. Quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, em Atos capítulo 2, no versículo 41 e 42, nós conseguimos perceber, meus irmãos, que havia essencialmente 4 elementos fundamentais. Primeiro, conversão. Segundo, batismo. Terceiro, acréscimo à igreja. Quarto, a perseverança na comunhão e no partir do pão. Ou seja, todos aqueles que chegavam à fé na igreja apostólica, depois de se confirmar a conversão, o arrependimento deles, eram batizados e, consequentemente, eram agregados na membresia da igreja.
não viviam de forma isolada. Não viviam de forma isolada. Hoje nós chegamos na fé, tranquilo, não quero ninguém me policiar, não quero prestar conta com ninguém, vou para ali. Em algumas igrejas, infelizmente, nós ainda não temos costume de controlar muito, participa da ceia normalmente, mas quando fazemos uma questão é, quem presta conta desse indivíduo? Ninguém. Ninguém. Então, irmãos, alguém que está no meio da igreja durante muito tempo e não quer assumir uma membresia oficial, a igreja deve sentar com esse indivíduo e questioná-lo o que realmente ele quer. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27, ele aborda a igreja como um corpo, no qual cada crente é um membro com responsabilidade para com os demais. É difícil, amados irmãos, cumprir essa realidade bíblica sem um compromisso, sem um comprometimento sério com a membresia da igreja. Como é que você na igreja vai trabalhar para a edificação um dos outros, no corpo, se você não se assume como membro daquele corpo? Não é possível. Então, o cristão deve, amados irmãos, assumir publicamente. Esse é o primeiro dever. Porque tudo mais se desdobrará em torno disso. Por quê? Porque até nós, como pastores, amados irmãos, nós temos dificuldade de cobrar responsabilidade a alguém que não se assumiu como membro da nossa igreja. Vamos cobrar responsabilidade como? Não é membro daqui. A mesma responsabilidade que eu tenho para com um membro da igreja da Alemanha não é a mesma com um membro daqui da igreja de São Luís. Não é. Então, se ele não se assume, quem vai prestar conta? Quem vai cobrar dele? Então, nós precisamos ter em mente isso. Se você está aqui e ainda não se assumiu como membro de uma igreja, você está em falta. A menos que, na tua percepção, não há nenhuma igreja saudável no lugar onde você está. Segundo, dever de participar regularmente das reuniões da igreja. Então, você assume oficialmente a membresia. Segundo, você tem o dever de participar regularmente nas reuniões da igreja. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz que não devemos desistir de nos reunirmos, como é o costume ou hábito de alguns. Ou seja, é meu dever. É meu dever. E nós precisamos perceber isso, que eu peco quando falto no culto sem um motivo justificável biblicamente. O culto, amados irmãos, não é uma instituição humana. O culto é uma instituição divina. É Deus, foi Deus quem estabeleceu o culto. Assim como foi Deus quem estabeleceu a igreja. Às vezes nós pensamos que fazemos um favor à igreja. Não. Se você não se filiar à membresia de uma igreja, se você não participar regularmente dos cultos, quem sairá prejudicado não é a igreja, será você. Estás a prejudicar a tua própria vida. Esse negócio do irmão faltou no culto, os irmãos é que têm que ir atrás do irmão constantemente, o irmão não dá nenhuma justificativa, como se o irmão tivesse a fazer um favor para os irmãos, para a liderança, para os pastores. Não. Você está prejudicando a tua própria vida. Então, é pecado quando você falta no culto sem motivo justificado. E o mais incrível é que nós somos miseráveis e maus. Está com dor de cabeça, vai trabalhar. Está com dor de cabeça, não vem para o culto. Ou seja, a mesma condição em que ele se encontra, consegue ir trabalhar, mas não consegue ir para o culto. Consegue fazer as coisas seculares, mas não consegue fazer as coisas espirituais. Mas o argumento é o mesmo, ou seja, a mesma proporção da dor de cabeça de ontem, de domingo, que lhe impediu de ir para o culto, é a mesma proporção da dor de cabeça de hoje, mas está a ir trabalhar.
muitas vezes em condições piores que o ambiente de culto, que o ambiente de adoração. E outro aspecto ligado a esse é que, ao nos mudarmos de residência, nós devemos ter sempre em mente isso. Como isso será? Ou seja, essa mudança não vai condicionar a minha participação no culto, na vida da igreja. Essa minha mudança não vai condicionar a minha comunhão com os irmãos. É bom que a gente analise que de facto, se calhar será muito mais econômico, será muito mais proveitoso para um outro foro da nossa vida. Mas a pergunta que fica é, e o foro espiritual? E se essa minha mudança, ao me trazer benefícios econômicos, me prejudicará espiritualmente, que escolha eu farei? Então, muitos de nós não consideram isso. Não consideram isso. Então, nós precisamos ter em mente isso. Vamos avançar, irmãos. Terceiro, dever de manter uma amizade com outros membros da igreja. Dever, vou repetir, dever de manter uma amizade com outros membros da igreja. Quais são os teus amigos? Quais são os teus amigos? Com quem você se relaciona? É de facto proveitoso que nós tenhamos amigos de outras igrejas. São todos nossos irmãos no Senhor. Mas é muito mais proveitoso quando eu tenho amigos da mesma membresia local, da mesma igreja local. É algo que eu sempre falo para os irmãos. Eu, na qualidade de membro, devo dar o melhor de mim para ser amigos de todos na igreja. É óbvio que a intensidade será muito maior em relação aos outros. Mas ainda assim, eu sou amigos de todos na igreja. Eu mantenho boa comunicação, comunhão com todos os membros da igreja. É dever. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E muitos dos irmãos não crescem na fé porque não têm modelos na igreja, não têm amigos. Não tem amiga irmã, não tem um amigo irmão. Onde buscar conselho, onde buscar amparo, conforto. Não tem. As suas amigas são ímpias. E, infelizmente, no mundo em que nós nos encontramos, principalmente as nossas irmãs, qual tem sido as grandes influências da vossa vida? As influências digitais que nem crentes são, nem temem a Deus. As irmãs perdem tanto tempo nas redes sociais, lá, vendo vídeos de muitas influências, que o ponto que elas abordam, quando você faz uma análise muito mais profunda, fere os princípios da nossa fé. Você vê, a irmã partilhou. Por quê? Porque a irmã não fez uma análise profunda daquele post. Partilhou. Vai lá, começa a lhe fazer questionamento e você verá que aquele post fere a fé. Porque não temos amigas no Senhor. Não somos próximos dos irmãos. Então, é teu dever, irmão. É teu dever, entenda bem isso. Não é opção, é teu dever ser amigo de cada membro do corpo local. E o bom, amados irmãos, é que essa amizade na igreja, ela elimina classes. Ou seja, aqui na igreja, o jovem pode ser amigo do mais velho. A jovem pode ser amiga da mais velha. O pobre pode ser amigo do rico. Ou seja, aqui na igreja as barreiras são rompidas. Mas às vezes nós temos a ousadia de dizer: eu não vou com a cara desse irmão, não me fez nada, mas eu não me sinto confortável com ele. O que é isso, irmão? Ele não é da mesma classe que eu, ele não pensa como eu, então não posso ser amigo. O que é isso? Cristo olhou para nós, nenhum de nós pensava como ele.
mas ainda assim nos fez amigo dele. Seja amigo dos irmãos na fé. Isso vai te ajudar a crescer. As relações nos moldam, irmãos. Quer ser mais santo, anda com aquele irmão que é santo. Quer crescer em oração, anda com aquele irmão que gosta de orar. Quer crescer no conhecimento das Escrituras, anda com aquela irmã que gosta de estudar as Escrituras. Não temos necessidade de ter amigos ímpios. Olha esse número de irmãos aqui. E o mais incrível é que o espaço vazio do irmão na tua vida, o ímpio vai preencher. A ímpia vai preencher. Quarto dever. Dever de se comprometer afetivamente para com outros membros. Dever de se comprometer afetivamente para com outros membros. Ou seja, se primeiro falamos dever de ser amigo, agora estamos a falar de dever de se comprometer afetivamente. Ou seja, de amar os irmãos, de ter afeição para com os irmãos. Como eu posso me agradar mais da companhia de um ímpio do que da companhia de um irmão? Como, amados irmãos? Como é possível isso? Um dos componentes da amizade é compartilhar os sentimentos. Os cristãos devem submeter seus sentimentos uns aos outros. O que me alegra, ou que me dá alegria, ou que me dá sofrimento. O que me faz celebrar ou lamentar. Vejamos, amados irmãos, o que o apóstolo Paulo diz. Tenham igual, em 1 Coríntios 12, versículo 25 e versículo 26, ele diz: tenham igual preocupação uns com os outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É teu dever se alegrar com o sucesso do teu irmão. É teu dever se entristecer quando o teu irmão está triste. Porque somos membros de um só corpo. O que afeta um, afeta todos. Essa é a analogia que o apóstolo Paulo faz. Se essas horas eu sentir dor no dedo, eu vou sentir como se todo o meu corpo tivesse a doer. Então, como posso eu me alegrar, viver alegremente, quando o meu irmão está sofrendo? Quando o meu irmão está triste? Isso é ser generoso. Isso é ser generoso. Generosidade. Nós, infelizmente, esquecemos desse dever de nos comprometermos afetivamente uns com os outros. Sabe o que acontece conosco de forma automática? Parece que muitas das vezes o sofrimento do nosso próximo é o nosso alívio. Se chega por irmão, ou ele chega na faculdade, diante da prova, tirou 5. Quando chegar diante do outro colega, tirou 2. Oh, pelo menos eu tirei 5. O que é isso? Acontece isso, irmãos. O se alegrar com o outro. Em Romanos 12:10, o apóstolo Paulo diz: dediquem-se uns aos outros em amor. Honrem uns aos outros mais do que a si próprio. Paulo está mandando, meus irmãos, que nós nos regozijemos com o irmão que é promovido no trabalho e com todo o dinheiro e prestígio que ele tem. Se alegra. Se alegra. Observem o que Charles Spurgeon escreve no seu livro, quando ele vai tratar sobre o sermão do monte. Se alegra com sucesso. Ou seja, isso é cristianismo. É que nós estamos tão distantes do cristianismo sob o ponto de vista prático. Eu me alegro porque o irmão Souza conseguiu comprar um carro. Qual vai ser o motivo da minha alegria? O motivo da minha alegria vai ser em saber que o irmão Souza não terá necessidade de andar a pé como eu. Então eu me alegro porque ele não precisa passar pelos mesmos labores e sofrimento que eu. Eu me alegro. Eu me alegro. A pergunta é, será que é fácil? Não é fácil. É fácil chegar para uma irmã de 30 anos que deseja se casar e lhe pedir para se alegrar com uma irmã de 20 anos que está a se casar? É fácil? Não é fácil. Será que
O pobre se alegraria quando o rico perdesse o emprego? Ou se entristeceria quando o rico perdesse o emprego? Será que nós buscamos a nossa alegria? Dizia John Piper, buscar a nossa alegria na alegria do próximo. Eu me alegro porque tu estás alegre. Eu estou triste porque tu estás triste. É assim que nós devemos viver como igreja. Amém. Buscar a minha alegria na alegria do meu próximo, na alegria do meu irmão. Era uma vaga, eu e meu irmão fomos para aquela vaga, eu não consegui, mas ele conseguiu, eu me alegro. Eu me alegro com meu irmão. Eu me regozijo com meu irmão. O sucesso do meu irmão é o meu sucesso. Cristo fala, ou seja, o apóstolo Paulo fala que tudo é nosso. Nós de Cristo. Tudo é nosso. Então, se alegra com o sucesso do teu irmão. Se alegra com as benesses que o teu irmão goza. Se alegra, desfruta com ele. Isso aqui, sabem o que é que isso causa no coração? Isso elimina todo o sentimento de inveja. Não dá espaço para inveja isso. Quinto dever, participar financeiramente na vida da igreja. É meu dever, é teu dever, participar financeiramente na vida da igreja. Os cristãos devem submeter as suas igrejas locais financeiramente, mesmo que o comprometimento desse mandamento varie de contexto para contexto. Seja como for, os cristãos devem procurar maneiras de cumprir mandamentos bíblicos, como os descritos nos versículos que vamos aqui ler. Paulo em Romanos 12:13 diz assim: compartilhem com os santos que estão em necessidade. Ou comunicai aos santos, ou com os santos nas suas necessidades. É meu dever, é teu dever. Isso não é opção, não é escolha, é dever. Compartilhar. Ou seja, ser comunicativo. Aqui a ideia de comunicar, de Paulo aqui em Romanos, não é eu tenho uma necessidade e vou ir informar. Não, a ideia de comunicar de Paulo aqui é o irmão tem uma necessidade e eu com os meus bens vou ser comunicativo, ou seja, vou ser participativo nas necessidades dele. É teu dever, meu dever. Paulo diz sobre a coleta para o povo do Senhor, diz assim: façam o que eu disse às igrejas da galáxia para fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vocês deve reservar uma quantia em dinheiro de acordo com a sua renda, guardando-o de modo que quando eu for, não seja preciso fazer coletas. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, também encontramos em Romanos 15:26. É teu dever participar na vida financeira da igreja. E não importa o contexto, as escrituras sagradas manifestam de que quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Quem for fiel no pouco, será fiel. Não, pastor, não consigo, porque as minhas necessidades. Quem não tem necessidade aqui? Quem não tem necessidade aqui? Olhemos para a pobre viúva. O que caracteriza aquela viúva é a disposição do seu coração. Quando eu tenho disposição no coração para contribuir, quando eu de fato desejo ser um mordomo fiel, até no pouco, eu dou, eu sou fiel. E mais, o princípio cristão, que acredito eu que a maioria de nós perdeu, é sofrer em benefício do outro, em benefício do próximo. Sabem, eu chegar diante de um mendigo, eu só tenho um pão. Eu também estou com fome. Mas eu me sacrificar em benefício dele. Por quê? Primeiro, eu tenho garantia que mais tarde ele vai comer. Ele não tem garantia que mais tarde vai comer. Possivelmente eu de manhã comi. Eu nem sei se ele está quantos dias sem comer. Por isso é que Paulo fala que não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é do próximo. Sofrer em benefício do próximo. Então, participe na vida financeira da igreja. Seja um mordomo fiel. Dê de acordo à proporção, de acordo às bênçãos, às benesses que o Senhor te tem dado. Seja fiel. Talvez
Eu tenho medo, meus irmãos. Nos últimos dias eu tenho medo. Às vezes, muitos de nós não estamos sendo abençoados porque temos sido infiéis. O Senhor não tem abrido as portas porque temos sido infiéis. Vejamos aqui, meus irmãos, se nós olharmos para Malaquias, né, naquele contexto, é que o escritor confronta o povo. Dizem, provam e vejam. Sejam simplesmente fiéis, vocês verão que Deus vos abençoará. Muitos de nós não têm sido abençoados porque têm sido infiéis. Nós precisamos ser fiéis. Precisamos cumprir o mandamento de honrar os ministros, os pastores. O Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho recebam seus sustentos do Evangelho. Está nas Escrituras. Agora, como isso se fará? Se não houver uma igreja que é um membro que é comprometido na participação financeira da igreja. Vamos ler Lucas, um texto muito pesado. Lucas 10, 7. Diz assim: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Tem tantos outros textos, amados irmãos. Então, seja participativo na vida financeira da igreja. Vamos avançar. Sexto, dever de submeter nossas vocações para o bem-estar da igreja. Teu dever, submeter a tua vocação para o bem-estar da igreja. Os cristãos devem submeter suas vocações ao senhorio de Cristo e ao bem-estar da igreja. Embora Deus chame alguns para o ministério pastoral, conforme manifesta Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, e Atos 13, versículo 1, versículo 3, todos os crentes receberam dons para servir ao corpo de Cristo, conforme manifesta Romanos 12, versículo 4 ao versículo 8, 1 de Pedro 4, versículo 10 ao versículo 11. Assim, a profissão, os talentos e os recursos do cristão devem ser empregados de modo que promovam a glória de Deus e a edificação da igreja, reconhecendo que as almas de nossos irmãos possuem valor eterno, enquanto as ocupações desta vida são temporárias. Ou seja, quando estamos a falar de submeter a nossa vocação ao bem-estar da igreja, eu, em muitas circunstâncias da minha vida, abnegar, e louvado seja Deus por irmãos que têm se abnegado de certos cargos, de certas ocupações, porque têm visado o bem-estar da igreja. Porque ele sabe que se eu ocupar essa posição, serei frutífero na igreja. Ele sabe, se eu ocupar essa posição, eu não mais vou ser prestativo na igreja. Então ele abnega, ele submete a profissão dele, a vocação dele ao bem-estar da igreja. E o reino de Deus é sobre isso. É sobre abnegação, é sobre renúncia. Nem sempre as coisas vão convergir ao meu favor. Nem sempre obedecer ao Senhor e visar a glória do Senhor vai convergir ao meu favor. Mas o que importa é o quê? Buscar em primeiro o reino. Primeiro o reino. Primeiro o reino. Então, submeta. Submeta. Quantos e quantos pastores que não são assalariados pela igreja, e quase todos os pastores das igrejas locais estão nessa condição, quantos deles, pela fidelidade a Cristo e amor à igreja, têm negado muitas e muitas promoções, visando o bem-estar da igreja? Têm negado muitas e muitas oportunidades, visando o bem-estar da igreja? Quando eu terminei o ensino universitário, eu ouvi quase todos os meus colegas a correrem para questões de bolsa, estudar fora. Eu estava ali a olhar. É como você. Estou comprometido com a igreja. Não posso. Não posso. Entendam, meus irmãos. Muitos de nós têm a liberdade de ir concorrer para a província. O pastor não tem essa liberdade. Então, ele submete a sua vocação, a sua profissão ao bem-estar da igreja, por amor à igreja.
E a pergunta é, o que a igreja faz por ele? E às vezes nós vivemos contraditório, irmãos, e é triste. É triste. Quando eu ouço irmãos a chegarem para o pastor e a falar, pastor, agora o pastor se licenciou, o pastor terminou, o pastor pode fazer isso e aquilo para aumentar mais as finanças do pastor. Quer dizer, você se esquece que se ele se ocupar demais com aquilo, ele vai ser infrutífero na obra. Ou seja, seria você chegar diante do pastor e encorajá-lo. Nós precisamos fazer de tudo. Sabe qual seria a perspectiva da igreja? Nós precisamos organizar nossas finanças, ser membros disciplinados financeiramente, para que tenhamos uma igreja capaz de pagar ao pastor, para que o pastor abandone seus trabalhos seculares e se dedique única e exclusivamente à obra, porque isso nos será benéfico. Esse seria... Não, pastor, tem mais um link aí, mais um garimpo aí. E amanhã seremos os primeiros apontados para o pastor. Pastor não está servindo bem. O meu problema já há muito que o pastor não resolve. O pastor está ocupado demais. Consequentemente, quando o pastor está ocupado demais, quem sai prejudicado? A igreja. A igreja. Então, submetamos, amados irmãos. Nossa profissão. Irmãos, submetam. Olhem para o apóstolo Paulo. Algo que muito me admira em Paulo é o amor de Paulo para com a igreja. Amados irmãos, há um episódio que o apóstolo Paulo manifesta o desejo dele de partir para a eternidade. É porque ele achava ser muito melhor estar com Cristo. Mas ele diz que por amor a vós, eu prefiro ficar. Então, muitos de nós, muitos pastores, por amor à igreja, eles negam promoção, não posso, porque isso vai me ocupar. Muitos maridos, por amor à família, negam. Não terei tempo para os meus filhos, não terei tempo para a minha esposa, então não posso aceitar essa promoção. Irmãos, neguem. Submetam a vossa vocação ao bem-estar da igreja. Está a pensar em testar? Olhe primeiro ao bem-estar da igreja. Está a pensar em ir para uma outra província? Está tudo bem, você lá pode ser frutífero também, mas ainda olha se a tua saída aqui no corpo local não vai causar prejuízos. Olha o quanto você tem sido útil aqui. E ora ao Senhor. Pois não temos fé. Ora ao Senhor. Senhor, possivelmente teria muito mais oportunidades lá. Mas saindo daqui, eu aqui dou discipulado, eu instruo, a igreja vai ter falta nisso. Então, Senhor, se te aprovei, me abençoe aqui, para que eu fique aqui. Sétimo, dever de submeter-se eticamente para com a igreja. Dever de submeter-se eticamente para com a igreja. Os cristãos devem submeter as suas igrejas eticamente, ou seja, devem olhar para a igreja como buscando instrução ética, conselho, responsabilidade e disciplina em assuntos que são tratados pela palavra de Deus. Paulo escreve em Gálatas 1,6: Irmãos, se alguém for pego em qualquer transgressão, vós que sois espirituais, devereis restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuida de ti mesmo, para que também não sejas tentado. A igreja local é o principal lugar onde procuramos ajudar outros irmãos a lutar contra seus pecados e onde nós, da mesma forma, devemos estar abertos para receber essa mesma ajuda. Ou seja, você deve submeter-se, é teu dever, submeter-se eticamente à igreja. Ou seja, a igreja lida com os aspectos com relação a pecado na tua vida. Ou seja, você tem que ser um membro aberto para repreender e para ser repreendido pela igreja. Tem que ser um membro aberto. Às vezes nós fazemos concessões, né? Eu vou para o irmão Reginaldo porque sabe que não vai me apertar muito. Vai mesmo para aquele irmão que você sabe que vai tratar o teu pecado seriamente. Vai. Não vai naquele que vai massagear, naquele que vai te apoiar. É a nossa tendência natural. Naturalmente nós tentamos a buscar favoritismo, buscar aqueles que nos apoiam. Está diante de uma foto, sabe, aqui possível. Por isso é que depois tem certos assuntos, às vezes me perguntam, por que o pastor é o último a saber? Enquanto que ele devia ser o primeiro a saber. Já sabe, o pastor vai tratar seriamente esse meu pecado. Mas ele está mesmo ali para tratar seriamente o teu pecado. E você deve se submeter eticamente à igreja.
Somos rápidos em repreender. Mas quando o assunto é nós, é nos repreenderem. Vou sair da igreja. Não compreendemos a membresia. Não compreendemos que é meu dever repreender. E é meu dever receber repreensão, aceitar a repreensão. Isso é manifestação de amor. Isso é manifestação de amor. Submeta-se. Lida com o pecado do teu próximo, com misericórdia, com mansidão, mas com dureza também. E aceita ser repreendido. Esteja aberto à repreensão. Ore ao Senhor. Ora ao Senhor para que molda. Nós temos problemas, temos sérios problemas nessa área. Ora ao Senhor. O Senhor está em falta. Quer dizer, irmão, você está a lhe repreender. Também quer te repreender mais, irmão. Você tivesse me repreender, mas devias vir assim. A forma como você veio. Você que vai repreender, agora está te repreender. Orgulho. Orgulho. Oitavo e último ponto, é dever do cristão se submeter-se espiritualmente. É teu dever submeter-se espiritualmente à igreja. Isso se desencadeia em 3 princípios fundamentais. Primeiro, é na comunidade da igreja, onde devemos procurar exercer nossos dons espirituais. Ou seja, é na igreja. O dom que o Senhor te deu não é para lá fora, é para a igreja. Quer dizer, é aquele irmão no Facebook, grande teólogo, na igreja ninguém vê. No Facebook refuta daqui, da lá, prega daqui, da lá, que só falta já para uma igreja no Facebook. Mas aqui na igreja, ninguém vê o benefício disso. Não, o Senhor deu o dom, é para usar aqui na igreja, é na igreja local. É na igreja local, o dom deve ser usado aqui. Então é na igreja local onde o nosso dom deve ser manifestado. Porque Deus deu a cada um de nós, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo, a igreja local é a comunidade onde os cristãos devem edificar uns aos outros na fé, através da palavra de Deus. Ou seja, o teu ministério da palavra tem que começar aqui. Tem que começar aqui. Então como é que você lá discipula tantos e tantos e tantos, mas aqui você não discipula ninguém, não instrui ninguém, não faz discípulos aqui na igreja? Então assim, é nesse sentido aqui, meus irmãos, o teu dom deve ser manifestado aqui. A submissão à palavra deve ser manifestada aqui. Se o Senhor te chamou para ser mestre, é aqui. Usa aqui primeiro. Começa primeiro aqui. Temos muitos mestres nas redes sociais, mas com suas igrejas vivendo muitos problemas. Terceiro, dever de interceder constantemente pela igreja, pelo povo de Deus. Então, o dever espiritual se desencadeia em 3 aspectos. Primeiro, usar teu dom aqui. Segundo, se edificar na palavra mutuamente aqui na igreja local. Terceiro, interceder pela igreja. E, amados irmãos, vejamos que tanto a questão da finança, tanto a questão de interceder, elas também se desencadeiam na Igreja Universal. Quando eu sou um membro, quando eu cumpro com o meu dever, digamos assim, financeiro para com a igreja, eu estarei abençoando amanhã a igreja de forma universal, porque isso vai financiar missões, vai ajudar outras igrejas. Quando eu oro, e esse é um dos pontos que nós pouco pensamos, irmãos. Missões. Se você não consegue se disponibilizar, tem 3 formas de você ajudar missões, de forma muito rápida. Primeiro, você próprio se disponibilizando. Segundo, se você não pode se disponibilizar, você pode ajudar financeiramente. Terceiro, se você não consegue ajudar financeiramente, você pode ser um intercessor pelas missões. Você pode investir. Senhor, não consigo ir, não tenho condições físicas para ir, não tenho condições financeiras para ajudar, mas eu me disponibilizo a me prostrar, a desenvolver uma vida de intercessão, de oração em prol das missões. Então, é teu dever orar pela igreja e tantos outros textos falam sobre isso. Mas, irmãos, esperamos que essa conferência nos ajude a crescer em amor pelas nossas igrejas.
Que essa conferência nos ajude a sermos membros comprometidos com a igreja. Membros que farão de tudo para que a igreja cresça de forma saudável. Vamos orar, irmãos.